Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no episódio número 12 do canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. Hoje o episódio que nós vamos trabalhar nesse vídeo é sobre o quanto a liderança de linha de frente, o quanto você da liderança de linha de frente dedica tempo a seus softwares, seus hardwares, ou seria aos seus equipamentos, aos seus dispositivos ou às pessoas. O quanto você consegue balancear esses três recursos que você tem no seu dia a dia. Eu convido você para assistir esse conteúdo que tem uma série de coisas interessantes, tem pesquisas feitas pelo Instituto Great Place to Work, que é uma das consultorias que trabalham em 61 países diferentes e são especialistas em gestão de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa realizada pela revista Exame ainda esse ano, Instituto Gallup e outras instituições de muita autoridade que vai ajudar muito a você entender um pouco sobre esse tema do dia de hoje. Ok? Então eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo. Primeiramente, eu gostaria de começar com essa pesquisa dessa consultoria, que é a Great Place to Work, que trabalha em 61 países, como eu comentei há pouco, e é especializada em fazer pesquisas nas empresas, tem um ranking mundial nas maiores e melhores empresas para se trabalhar. E nessa pesquisa feita em fevereiro de 2020, ela fez a seguinte pergunta em relação à expectativa da alta direção em relação aos gestores. Então ela fez a seguinte pergunta: quais são os itens que você, como gestor, é mais cobrado pelo seu gestor direto? Então, você que trabalha na liderança da linha de frente, nesse caso aqui o gestor, o gerente, o supervisor, o coordenador, o líder industrial, o encarregado de produção, quais são as expectativas da alta direção em relação a esta função, que é basicamente a função que nós trabalhamos aqui no SOS Supervisores. E a resposta que eles deram foi o seguinte: o que a alta direção espera de mim como gestor, como líder de linha de frente, é resultado. Então, foi o índice que você pode ver pela pesquisa feita agora em fevereiro em relação à expectativa da alta direção sobre a liderança de linha de frente. Em primeiro lugar, disparado, eu espero o resultado desse tipo de função. E nessa mesma pesquisa foi feita uma pergunta: quais os itens que você, como gestor, como líder de linha de frente, é mais cobrado pelas pessoas do seu time? Ou seja, quais são as expectativas dos seus funcionários, da liderança de linha de frente? O que você mais é cobrado? E uma coisa interessante apareceu. A primeira expectativa das pessoas foi reconhecimento. Então as pessoas têm como primeira expectativa em relação à liderança de linha de frente ser reconhecido. Nós já trabalhamos um pouco esse tema em outros conteúdos. O segundo ponto de maior expectativa dos funcionários é receber feedback da liderança de linha de frente. Esse é o segundo ponto. Como que andam os seus resultados, se ele está fazendo um bom trabalho ou não, aquele acompanhamento ao longo do ano. A terceira expectativa dos funcionários é desenvolvimento das pessoas, eles querem ser desenvolvidos, um plano para que eles possam se desenvolver e se aperfeiçoar suas habilidades ao longo do ano. O quarto item é o cuidado com as pessoas e o quinto é o processo de comunicação. Como que a liderança de linha de frente se comunica com as pessoas, não só dando feedback, como já apareceu na pesquisa, mas como ele comunica as expectativas em relação à função, quais são os objetivos que a equipe tem que cumprir. Então esses são os 5 maiores itens como expectativa dos funcionários que apareceram em relação ao gestor. Esse é uma pesquisa que foi feita pelo Great Place to Work em fevereiro de 2020. Pessoal, o que fazer então?
O que a liderança de linha de frente precisa fazer? O que ela precisa considerar se ela olhar, de um lado, a expectativa da alta direção, que espera do líder de linha de frente resultados, como nós vimos nessa pesquisa, e por um outro lado, a sua equipe espera reconhecimento, espera desenvolvimento das pessoas, espera feedback, espera um cuidado com as pessoas. Então, assim, o que fazer diante dessas duas situações, onde você tem uma cobrança da alta direção e, por um outro lado, você tem uma cobrança do seu time? O que acontece muitas vezes, pessoal, é um alto índice de estresse em cima da liderança de linha de frente. Aqui eu mostro uma outra pesquisa de fevereiro de 2020 também, da revista Exame, sobre burnout, né, que é a parte de sobrecarga, né, esgotamento entre diversos níveis hierárquicos numa empresa, e a gente pode perceber que o item que mais cresceu o índice de estresse foi justamente na liderança de linha de frente, que envolve a área de gerentes, a área de supervisores, a área de coordenadores, a área de encarregados de líderes de produção, que a gente costuma trabalhar, que é o nosso foco nesse canal. Então, nessa pesquisa da revista Exame, o nível hierárquico que mais sofreu pressão, que mais se estressou, inclusive aumentou aí 6% em relação a 2018, foi a liderança de linha de frente. E por quê, pessoal? Por que esse estresse acaba aumentando a cada ano que passa? Aqui eu tenho uma outra pesquisa do Instituto Gallup, que mostrou, quando ele fez uma pesquisa em mais de 2,5 milhões de gestores em 195 países, que 70% desses líderes não estão preparados para cumprir a sua função. Então, pessoal, aqui tem uma informação muito importante: 70% dos líderes hoje na liderança de linha de frente não estão preparados para a sua função. Então, mais uma vez eu destaco a importância que nós temos nesse canal de passar conteúdos relativos a 3 pilares, para que você desenvolva cada vez mais as suas competências. Nós sempre trabalhamos no pilar de liderança, no pilar de gestão e no pilar de conhecimento técnico do processo. Então essa é a nossa missão. Aqui está um dado importante. A liderança de linha de frente está cada vez mais estressada por ter, de um lado, a pressão de resultado, do outro lado, a expectativa de reconhecimento em relação às pessoas do seu time, e ele fica nessa saia justa entre essas duas expectativas, muitas vezes não sabendo como fazer essa junção, de fazer essa correlação de resultados com a equipe. E está aqui, pessoal, 70% dos líderes não estão preparados, né? Gerando um estresse cada vez maior na liderança de linha de frente. Pessoal, existe uma relação de causa e efeito, de resultado com alguma coisa de bom ou não tão boa que a gente faz no processo. Vamos entender melhor essa situação. Eu já comentei também isso em alguns vídeos passados, mas vamos comentar um pouquinho e entender como é essa relação de causa e efeito. Então eu vou desenhar aqui para vocês um diagrama de Ishikawa, onde o efeito nada mais é do que o resultado que eu espero. E qual é o resultado que a alta direção espera de mim? Ela espera resultados em relação à alta qualidade do produto, 100% de qualidade garantida para o cliente, custos competitivos, entrega no local, na quantidade, na hora correta. Ela espera realmente um pessoal motivado, principalmente a equipe motivada, e ela espera muita segurança dos trabalhadores. Essa é a grande expectativa da alta direção em relação a resultado, que é consequência. Nós chamamos também desses itens, de itens de controle do resultado, e eles estão correlatos aqui com os 6 M's, que são os itens de verificação. Então, se eu progredir bem em relação a esses recursos, eu vou ter esse resultado.
Então, todo esse resultado esperado é uma consequência de algo bom ou não que eu faço em relação aos meus recursos, que são os meus 6 M's. Mas vamos parar um pouquinho para pensar, pessoal. Máquinas, que é um recurso que eu tenho, material, sistema de medição e o próprio processo, o próximo método, pessoal, são considerados softwares, são considerados hardwares. Então, esses 4 M's iniciais são considerados dispositivos, equipamentos ou softwares que eu utilizo para gerenciar esses recursos. E, pessoal, quem que está atrás desses recursos? Quem estão atrás de software e hardware, pessoal? São as pessoas, pessoal, que são consideradas os humanware, né? São consideradas as pessoas que estão por trás desses softwares e desses hardwares. Então significa que se eu puder que essas pessoas trabalhem muito bem com software e hardware, com os equipamentos, com os programas, com certeza eu vou ter resultado. Então essa é a relação de causa e efeito. Então o quanto que a gente precisa ter sim um cuidado com os equipamentos, com os programas, mas principalmente o cuidado que nós temos que ter com as pessoas. Como nós lidamos com as pessoas, como nós desenvolvemos as pessoas, como nós damos feedback para as pessoas, como nós reconhecemos um trabalho bem feito. Então, dessa forma, eu consigo balancear um resultado, que é a expectativa da alta direção, com a expectativa e anseio das pessoas. Essa é a correlação perfeita que nós temos que trabalhar. Esse é o grande desafio para que a gente atenda os dois lados de uma forma que gere menos estresse, principalmente para a liderança de linha de frente. Então, pessoal, qual é o caminho, né? Qual é o caminho mais assertivo que a gente pode tomar para que a gente gerencie bem os nossos recursos, né? E lidere muito bem as pessoas. Então, nós temos como função liderar muito bem as pessoas e gerir de forma assertiva os recursos para que gerem resultados. Hoje eu trouxe para vocês um caminho interessante que a liderança de linha de frente pode ter em relação a uma das 10 leituras desse livro de gerenciamento de pessoas da Harvard Business Review, que fala sobre processo justo, a gestão na economia do conhecimento desses dois autores. Vamos ver um pouco mais o que fala sobre processo justo. Pessoal, o processo justo que o autor aborda é o seguinte: as pessoas, o tema central diz o seguinte, que as pessoas de fato se importam com os resultados. Elas realmente se importam. No entanto, também se importam com os processos que produzem esses resultados. Falamos há pouco. As pessoas querem se pronunciar, querem que seu ponto de vista seja levado em conta, mesmo que rejeitado. Resultados importam, mas não mais do que a justiça dos processos que o produzem. E nesse caso, pessoal, o que as pessoas querem dizer com justiça dos processos? Justiça dos processos, processos justos são aqueles processos em que as pessoas se sentem incluídas. São os processos em que as pessoas participam e que produzem o resultado. Isso que nesse tema é falado sobre processo justo. Vamos ver um pouquinho mais nos próximos slides. Processo justo, então, foi um processo na qual os autores eles fizeram uma pesquisa e quando eles fizeram uma pesquisa junto às pessoas de diversos níveis hierárquicos, desde o executivo número 1 da empresa até as pessoas de funções mais simples, todos eles achavam que um processo justo que gera resultado, ele tem basicamente 3 princípios, né, que se fortalecem reciprocamente. Ele tem um primeiro princípio que chama-se engajamento das pessoas, um outro princípio fundamental que seria a explicação em relação
ao resultado que se quer chegar, à meta que se quer atingir e a clareza nas expectativas, onde as pessoas precisam chegar. Então, durante essa pesquisa, se abordou, apareceu sempre esses 3 princípios que nós vamos discorrer um pouquinho mais nos próximos slides. Processo justo na prática, pessoal. O que é um processo justo na prática? Processo justo não é um processo democrático. O objetivo, basicamente, de um processo justo é encontrar as melhores ideias e não criar uma harmonia. Então, um processo justo é um processo no qual as pessoas realmente participam, onde o objetivo central é obter as melhores ideias para se atingir um objetivo. O primeiro princípio, então, que é o engajamento. O que é um engajamento, pessoal? Envolver indivíduos nas decisões pedindo a sua contribuição. Isto é engajar as pessoas, né? É pedir a contribuição em relação à decisão que vai ser tomada. O engajamento expressa o respeito da gestão pelos indivíduos e suas ideias. Constrói uma sabedoria coletiva onde várias pessoas estão participando, produz decisões melhores, maior comprometimento de quem está executando. Então, o objetivo de engajamento, como o próprio nome diz, é engajar as pessoas, é promover uma discussão com as pessoas na qual a liderança de linha de frente pergunta qual é a opinião que as pessoas têm para se chegar num determinado lugar. Então, fazendo com que as pessoas possam se sentir dona das soluções também, não somente da liderança de linha de frente. Então, o primeiro princípio é engajamento. O segundo princípio, pessoal, é a explicação. O que quer dizer a explicação, que é o segundo princípio do processo justo? É esclarecer o pensamento que fundamenta uma decisão final. São as razões lógicas e racionais da mudança ou da meta. Então, vai se fazer uma mudança ou vai se atingir a meta a qual a equipe precisa chegar lá. Quais são as explicações, quais são as razões que nós podemos explicar para as pessoas para que se atinja? Qual é a razão de uma mudança? Qual a razão de se atingir uma meta? Essas são as explicações relativas ao segundo princípio. Explicar o propósito da meta e por que estamos caminhando em determinada direção. Vai-se para uma determinada direção, mas qual é a explicação para chegar lá? Okay? Então, esse é um ponto importante dentro do segundo princípio. E uma vez engajado, que é o princípio número 1, os funcionários confiam nas intenções dos gestores, mesmo que suas próprias ideias tenham sido rejeitadas. Esse é o segundo princípio do processo justo. Princípio número 3, clareza nas expectativas. Apresentar as novas regras do jogo, inclusive os novos padrões de desempenho. Quais são os padrões de desempenho que são esperados, pela liderança de linha de frente em relação aos seus funcionários? Quais são as novas responsabilidades? Quais são as metas a serem atingidas? Isso precisa ter muita clareza. As consequências de se atingir a meta ou de não se atingir a meta. Quais são as consequências? Existem consequências boas quando se atinge consistentemente as metas, mas existem algumas consequências que não são tão boas se a gente consistentemente também não conseguir atingir a meta e não fazermos nada em relação a algo que pode facilitar o atingimento dessas expectativas. Permite que os funcionários se concentrem em seu trabalho atual, fazendo com que realmente todos entendam o porquê existe uma expectativa. Então, clareza nas expectativas é o terceiro princípio do processo justo. Quais são os benefícios do processo justo, pessoal? O grande benefício em relação a esses 3 princípios é a criação de valor cada vez mais por ideias e inovação. Então, vai se gerando um valor no sentido de se valorizar a geração de ideias coletadas pelas pessoas que trabalham no departamento, influenciar profundamente as atitudes e os comportamentos para alto desempenho, uma vez que as pessoas participam e percebem a importância de gerar ideias que
a grande maioria das vezes são aproveitadas pela liderança. Então, realmente o comportamento para alto desempenho vai se consolidando, constrói confiança e desbloqueia a criatividade, cooperação voluntária dos funcionários, coerência e compromisso são 2 gatilhos mentais. Se eu acho que algo é coerente, eu me comprometo para que aquilo seja atingido, e comprometimento das pessoas. É um dos pontos principais quando a gente utiliza esses 3 princípios de processo justo. O comprometimento, que é a grande expectativa de toda a liderança de linha de frente. A conclusão do autor em relação ao processo justo é que as pessoas elas querem ser valorizadas. Mais uma vez, a valorização aparece e que é um dos pontos que nós vimos na pesquisa do Great Place to Work, onde o seu gestor ele percebe, ele sente que uma das grandes expectativas é o reconhecimento, é a valorização. As pessoas querem também que os outros respeitem a sua inteligência. A Toyota ela explora como o 8º desperdício. O 8º desperdício é a falta de habilidade da liderança em reconhecer a criatividade das pessoas, reconhecer o que aquelas pessoas têm para oferecer para o atingimento de uma meta. Como nós não exploramos a criatividade das pessoas, é o 8º desperdício pelos fundamentos da Toyota. As pessoas também querem, segundo o autor, que suas ideias sejam consideradas com sinceridade, compreender o racional por trás das decisões específicas, sentir sinais positivos ao processo de tomada de decisão. Então esses são os pontos fundamentais. Nada mais é do que as pessoas querem ser ouvidas. Isso não significa muitas vezes que uma ideia que não atenda basicamente os anseios da empresa num determinado momento, elas não podem ser descartadas. Desde que seja dada a devolutiva para o funcionário, não há problema nenhum. O que é importante muitas vezes, e eu já comentei isso em outros vídeos, mais importante do que a solução para algumas sugestões que são dadas são respostas, porque muitas vezes aquela solução apresentada ela pode ser barrada porque não dá por investimento ou por alguma diretriz da empresa, aquela ideia não pode ser implementada, mas não pode faltar uma resposta para quem está participando do processo. Pessoal, agora eu gostaria de dar algumas dicas para vocês em relação a como nós podemos utilizar esses 3 princípios no dia a dia. Então, dicas para praticar no chão de fábrica. Então, como nós vimos na nossa relação de causa e efeito, aqui estão os 3 resultados esperados, onde é esperado uma qualidade 100%, um custo bastante competitivo, 100% de entrega, as pessoas motivadas e índice de acidente 0, uma alta segurança. Então, basicamente são os 3 resultados esperados da liderança de linha de frente. Então, como que a gente pode praticar esses 3 princípios do processo justo? Primeiramente, pessoal, ter muita clareza de expectativa onde se quer chegar. Esses itens de controle, geralmente, são colocados indicadores com metas específicas, não só nos itens de controle, mas principalmente nos itens de verificação, também chamados de itens de progresso, onde as pessoas precisam ter clareza de expectativa. Tem que ter um processo de comunicação onde as pessoas saibam exatamente onde a liderança de linha de frente precisa chegar. E uma vez que eu tenha a clareza de expectativa, o segundo princípio do processo justo são as explicações, quais são as razões, quais são os propósitos para que eu chego lá. Por que que eu estou direcionando a equipe para que a gente atinja essas expectativas? E, em segundo, é envolver as pessoas, é engajar as pessoas, que é o terceiro princípio. Perguntar para as pessoas qual é a sua sugestão, qual a sua opinião em relação a como a gente pode
atingir as expectativas, uma vez que agora você não só sabe as expectativas, como você também conhece as razões, o propósito. Então, são aonde e como nós podemos aplicar os 3 princípios no nosso dia a dia para atingir os resultados e para manter a equipe engajada. Uma outra dica muito importante, pessoal, é muitas vezes o que a gente chama de diálogo diário de metas, né? Onde a liderança de linha de frente sempre tem uma reunião aproximadamente de 10 minutos todos os dias, em todos os turnos com a equipe. Então, geralmente, a liderança de linha de frente ela tem essa reunião onde as pessoas fazem em pé, que a gente chama de stand-up, com a equipe. E basicamente existem 10 minutos, né? Nós temos 10 minutos para falar basicamente de 5 temas, né? Como nós colocamos como expectativa de resultado. Temos aí, se nós formos definir esses 10 minutos em 5 temas, nós temos aí aproximadamente 2 minutos para falar de segurança, 2 minutos para falar sobre qualidade no cliente, qualidade interna, 2 minutos para falar sobre expectativas de entrega, sobre expectativas em relação aos custos ou aos itens que mais geram custo no departamento, e 2 minutos para recados gerais e para falar sobre pessoas. Então, geralmente no diálogo diário de metas com a equipe, é importante passear sobre esses 5 temas, falando basicamente qual é a clareza de expectativas, aonde a liderança de linha de frente espera chegar, aonde ela quer chegar em relação a cada um desses 5 estratos da qualidade total, né? que a liderança, que a alta direção espera de nós. E aí, engajar, dar explicações, né, que eu já comentei, e engajar no dia a dia para que esses resultados sejam atingidos. Então, esse diálogo diário de metas é uma grande oportunidade para a liderança de linha de frente estar tendo a oportunidade de dar clareza em relação à segurança, qualidade, entrega a custos e pessoas em suas metas específicas. Então você, no dia a dia, dá clareza desses itens e, na sequência, no seu dia a dia, depois da reunião, você pode estar trabalhando basicamente os outros itens. Então, são pontos importantes que em 10 minutos você pode trabalhar, fazendo com que a equipe saiba exatamente onde ela precisa chegar. Então, esse é um outro exemplo prático que você pode aplicar no seu dia a dia em relação aos 3 princípios do processo justo. Pessoal, esse é o resumo da aula de hoje. Nós vamos fazer um resumo aqui do que nós comentamos no conteúdo de hoje. Nós falamos inicialmente da expectativa da alta direção, que foi a pesquisa do Great Place to Work, que a grande expectativa da alta direção são os resultados. A segunda pesquisa é em relação à expectativa dos funcionários, onde o principal item que apareceu foi reconhecimento. Então, da alta direção espera resultados, a sua equipe espera reconhecimento. Existe uma relação de causa e efeito muito grande, né? Na qual nós trabalhamos dispositivos, equipamentos, máquinas e os seus programas, mas quem está por trás disso são as pessoas. E se as pessoas são muito bem lideradas, eu posso gerenciar muito bem esses recursos para gerar resultado. Existe uma gestão de alto impacto que se chama processo justo, que é um item de Harvard que nós falamos aqui, onde as pessoas participam para que o processo seja justo na geração de resultados. O primeiro princípio do processo justo é engajamento, onde você engaja as pessoas no sentido de perguntar o que elas acham, quais são as suas opiniões em relação a uma determinada expectativa. O segundo princípio do processo justo é a explicação racional, as razões, o propósito de se atingir um determinado objetivo. O terceiro princípio do processo justo é clareza de expectativas,
ou seja, quais são as expectativas da liderança de linha de frente em relação às pessoas, às metas que devem ser atingidas. Falamos também um pouco dos benefícios da prática do processo justo, que basicamente um grande benefício central é o comprometimento da equipe a partir do momento que você aplica os 3 princípios, e a conclusão do autor em relação aí às expectativas que as pessoas têm e algumas dicas para que esses 3 princípios possam ser aplicados no chão de fábrica. Nós abordamos todos esses pontos no conteúdo de hoje. E aí, pessoal, uma reflexão que a gente sempre deixa no final, né? O que vocês acharam dos 3 princípios, né? Se você aplicar esses 3 princípios muito simples no dia a dia, com frequência, com constância, você acha que ele pode ajudar a você ter um engajamento melhor da sua equipe? Você acha que ele gera valor para você? Eu tenho certeza que são princípios poderosos que eu vejo os gestores, a liderança que aplica isso com mais frequência no dia a dia, falando principalmente em relação à clareza de expectativas, 10 minutinhos todos os dias, e os demais itens trabalhando no decorrer do turno também ao longo do mês, gera resultados extraordinários. Tenho certeza que isso pode gerar bastante valor para você também. Aqueles agradecimentos que a gente sempre fala, se você achou que esse conteúdo gerou valor para você, não esquece de deixar o like, isso é muito importante para a gente. Faça aí seus comentários, suas sugestões, para que a gente possa abordar outros problemas com soluções que podem ser práticas para o seu dia a dia. Não esqueça de compartilhar com os seus colegas para que a gente consiga estender esse tipo de solução para mais pessoas, elas possam fazer o usufruto delas. E não se esqueça, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar ali o sininho para que você possa ser avisado de novos conteúdos das próximas vezes. Meu nome é Ayrton Salvo Júnior, sou fundador desse canal, onde o meu objetivo é gerar bastante valor à liderança de linha de frente. Então, por favor, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail, e não esqueçam de ficar ligado nos próximos vídeos e nos demais que temos do canal, porque eu tenho certeza que nesse canal você vai mais longe. Muito obrigado e até o próximo episódio.